Olá, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro de São Paulo. Dia de leve recuperação das perdas da Bolsa de São Paulo, o Ibovespa voltou a subir e o dólar a cair depois do dia agitado de ontem nos mercados. A JBS, empresa de Joesley Batista, o autor das gravações que derrubaram os mercados ontem, já tem 3 processos de investigação na Comissão de Valores Imobiliários. A JBS é acusada de ter comprado dólares antes da divulgação das gravações. O FMI diz que vai monitorar a economia brasileira depois de todos os acontecimentos que podem comprometer as reformas. O cenário econômico está no ar. E depois do dia turbulento de ontem aqui na Bolsa, nós vamos já abrir o cenário econômico de hoje com informações do mercado financeiro. Depois do tombo do Ibovespa e da disparada do dólar na quinta-feira, em meio ao ambiente político conturbado, hoje a Bolsa abriu com alta e o dólar em baixa e se mantiveram, ambos os índices se mantiveram assim durante todo o dia. Vamos dar uma olhadinha como fechou o dia hoje, os dois índices. Olha, o Ibovespa subiu 1,69%, é parte da recuperação de ontem, mas ainda não recuperou tudo que perdeu, 62.639 pontos. E o dólar também teve queda hoje, o dólar teve queda de 3,92%, essa foi uma queda bastante forte, de quase 4%, agora que foi cotado, portanto, fecha a sexta-feira cotado a R$ 3,25. Bom, só para se ter uma ideia, ontem, quando falávamos aqui na Bolsa, o telão do pregão mostrava um festival de luzes vermelhas, com a maioria das ações em baixa. Hoje foi exatamente o contrário. Aliás, vamos dar uma olhadinha para ver a cotação das estatais, por exemplo, das empresas estatais que tiveram baixa expressiva ontem. Vamos dar uma olhadinha de como cresceu as estatais. Olha, a exceção da Eletrobras PNB ali, uma queda de 0,61%, uma recuperação ali para Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras e outra ação da Petrobras ali, que é ações ordinárias, uma alta de 0,98%, mas as outras altas de 2%, 3%, quase 3,5% ali da Petrobras. Essas ações das estatais, ontem a gente mostrava naquele telão do pregão ali, um festival de luzes vermelhas, porque evidentemente foi um dia atípico aqui para o mercado financeiro. Tanto que você se lembra, ontem foi acionado o Circuit Breaker, que é exatamente aquela tentativa de evitar uma perda maior quando motivada por fatos alheios ao desempenho da empresa. Era um fato político que estava motivando aquela baixa, tanto que a Bolsa fechou em baixa expressiva ontem e o dólar numa disparada também muito alta. Bom, vamos lá. Outra empresa que está no olho do furacão já há algum tempo é exatamente a JBS, a gigante dos frigoríficos brasileiros, de Joesley Batista, e há tempos já tem várias especulações em torno das ações. Vamos ver como é que foi a cotação hoje da JBS. Hoje teve uma alta, ontem teve perda expressiva e o mercado voltou a apostar na JBS, portanto uma alta de 1,52%, cotado a R$ 8,71 por ação. Bom, falando sobre a JBS, a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, abriu 3 processos na última semana, 2 deles na quarta e na quinta-feira, ontem, antes de ontem, portanto, para investigar a empresa. A JBS é comandada por Joesley Batista, cujas gravações de uma conversa com o presidente Temer, divulgadas na quarta à noite, provocaram um dos piores dias do mercado financeiro ontem, quinta-feira, que você acompanhou aqui no Cenário Econômico. A Bolsa perdeu mais de 8% e o dólar teve a maior valorização em 18 anos, isso no mesmo dia. Ontem, Joesley Batista divulgou uma carta em nome também da JBS, em que pede desculpas ao país. Para entender os processos da CVM, nós separamos 2 trechos da carta de Joesley, para entender exatamente o porquê dos processos. Vamos lá, o primeiro trecho da carta que foi divulgada ontem no final do dia. Erramos e pedimos desculpas. Não honramos nossos valores quando tivemos que interagir em diversos momentos com o poder público brasileiro. E não nos orgulhamos disso. Nosso espírito empreendedor e a imensa vontade de realizar, quando deparados com o sistema brasileiro que muitas vezes cria dificuldades para vender facilidades, nos levaram a optar por pagamentos indevidos a agentes públicos. Num trecho seguinte, dizendo que poderia oferecer explicações, mas não justificativas pela corrupção de agentes públicos no país, Joesley denuncia o Brasil ao dizer que no exterior
a empresa não teria tido os mesmos problemas. Vamos lá, olha, esse é o trecho. Em outros países, fora do Brasil, fomos capazes de expandir nossos negócios sem transgredir valores éticos. O detalhe nesses dois trechos da carta que nós exibimos aí é que Joesley não faz nenhuma citação aos enormes empréstimos que o BNDES concedeu à JBS em operações que são investigadas em várias operações da Polícia Federal. Isso, os empréstimos foram sobretudo durante as gestões de Lula e Dilma, que fizeram da JBS justamente um gigante global. A empresa foi escolhida para ser uma daquelas que o presidente Lula chamava de campeões nacionais, ou seja, de empresas brasileiras com potencial para expandir no mundo todo, e foi o que aconteceu com a JBS, em parte com recursos a juros extremamente amigáveis por parte do BNDES. Esses recursos brasileiros de um banco público de investimento são exatamente do país que Joesley diz que não teve como não agir de forma indevida, que ele reconhece numa confissão de culpa por ter subornado, por ter pagado corrupção a agentes públicos. A carta ainda diz que a empresa assinou acordos com o Ministério Público para participar de investigações e que agora se tornou intolerante com a corrupção. Joesley tem acordo de delação premiada com o Ministério Público e, apesar dos processos da confissão de culpa em atos como corruptor em depoimento ao Ministério Público, não teve seu passaporte apreendido e viajou recentemente aos Estados Unidos, onde permanecia pelo menos até ontem, segundo as informações. Vamos lá, nós consultamos inclusive a CVM sobre esses processos e ela não quis explicar o conteúdo dos 3 processos abertos para investigar a JBS. Um deles foi aberto exatamente ontem, em meio a um dia em que o dólar teve valorização de mais de 8% devido às especulações por causa dessas gravações da conversa de Joesley com o presidente Michel Temer. A JBS é investigado por ter realizado a compra de milhões de dólares no final do dia de quarta-feira, antes, portanto, da revelação das gravações. E teria ganhado muito dinheiro com a especulação. Nós procuramos a CVM hoje e a Comissão de Valores Imobiliários não quis manifestar sobre o conteúdo dos processos. Bom, mudando um pouco de assunto, o Fundo Monetário, ou ainda permanecendo de alguma maneira, né? O Fundo Monetário Internacional vai monitorar a cena política aqui no Brasil para decidir se muda ou não as previsões para a nossa economia. E o presidente do Banco Central, William Goldfein, declarou nesta sexta-feira que o país está forte e preparado para a turbulência dos mercados internos e externos. Swap cambial é exatamente uma ferramenta do Banco Central, como disse aí o Pedro, em que o Banco Central garante a compra de um determinado valor de dólar no futuro, ou seja, com isso o banco consegue evitar uma especulação maior e o investidor, evitando essa especulação, consegue ter o mesmo valor de um dólar que está naquele papel numa compra futura, ou seja, nessa negociação com o Banco Central. É uma ferramenta para conter especulação em relação ao câmbio, ao valor do dólar no momento, como no dia de ontem, por exemplo, o Banco Central usou swaps justamente para conter um avanço maior do dólar. Bom, vamos a um rápido intervalo, nós voltamos em instantes aqui no Cenário Econômico com uma entrevista com o economista Jason Vieira para falar um pouco mais sobre esse momento da economia brasileira. Em instantes a gente volta daqui a pouquinho.